Pronto, aí. Olha lá. A Manuela sempre tem que falar alguma coisa na hora que começa a gravação. Sempre, sempre. Ela começa sempre com a voz dela, pode ver. Bom, pessoal, parei em tese de abril. Mas eu não lembro se eu expliquei. Eu expliquei o que que era cada um, terra, paz. Vocês só anotaram, né? Eu não falei o que que era. Fechou. Beleza, vamos lá então. Ó, lembrando que hoje eu deixei, eu vou deixar, né? Eu já separei o exercício. Vai ter um exercício da frente B, tá? Para vocês entregarem. Gente, por favor, não é exercício do livro, tá? No final do arquivo do Pontui, eu colei um exercício lá para vocês fazerem. Então tá assim, ó. Resolver o exercício que se encontra ao final do arquivo, tá? Tá ali. Eu tô avisando antes que vai ter uma galera que vai ficar, ô, cadê o exercício? Tá lá, tá? Tá no negócio lá embaixo, tá? Desce a tela que vocês vão achar o exercício, beleza? Ó, aumentando aqui, deixa eu pegar o ponteiro. Nós estávamos falando de Revolução Russa, expliquei os antecedentes, certo? Falei da primeira fase em fevereiro, que foi uma fase mais moderada, liderada pelo Kerensky. E aí eu falei que, devido a essa fase ter sido mais moderada e não ter, né, retirado a Rússia da Primeira Guerra, começou a aparecer a figura do Lenin, né, e dos bolcheviques. E com a figura do Lenin e dos bolcheviques, pessoal, a Revolução Russa, aí ela vai se consolidar numa fase um pouco mais, né, violenta, vamos dizer assim. O Lenin, pessoal, ele consegue o convencimento da população a partir da publicação das teses de Abril. O que que eram as teses de Abril? Pensa assim, é tipo um manual de que se a galera apoiar o Lenin, ele vai colocar isso que ele falou de tese em prática. Seria mais ou menos isso, tá? Então, o que que ele se referia à terra? Pode pôr na frente. Eu não falei para vocês que era uma situação semi-feudal, os camponeses sofriam massacre, havia desabastecimento e tudo mais? Terra, pessoal, seria reforma agrária. Pode colocar na frente então. Terra, reforma agrária. O que que seria o termo paz? Como não houve a saída da Rússia da Primeira Guerra, paz significa dizer que o Lenin ele iria tirar a Rússia da Primeira Guerra. Então, na frente de paz, pode colocar aí, ó, saída da Rússia da Primeira Guerra. Vai acontecer isso, tá, gente? Saída da Rússia da Primeira Guerra. E pão? Pão, pessoal, seria dar comida principalmente aos camponeses, aos menos favorecidos, já que havia um desabastecimento enorme, tá, na Rússia. Então pode colocar na frente de pão, pode pôr assim, ó, abastecimento da população de camponeses. Abastecimento da população de camponeses. Bom, vem um cara, né, que era carismático, tinha um certo carisma, falava o que a galera queria ouvir, né, e coloca três ideias que não haviam sido colocadas em prática no período do Kerensky, né, nessa primeira fase. Resultado, ele vai receber um apoio muito forte daquela camada mais baixa da Rússia, que seriam os bolcheviques, e nós vamos ter então a segunda fase. Espera aí que alguém mandou algo. Abastecimento de comida, de alimento para os camponeses. Da população de camponeses, tá? Que eles estavam, né, passando por necessidades, faltava produto, faltava comida, certo? Fechou?
Beleza. Aí, pessoal, então nós vamos ter a segunda fase, tá, da Revolução Russa. A segunda fase, ela vai acontecer em outubro de 17, tá? Então, ó, é no mesmo ano, pode colocar aí, ó, segunda fase, outubro. Essa fase, pessoal, é a chamada fase bolchevique, né? Aqui seria a menchevique, aqui seria a bolchevique. E essa fase vai ser liderada pelo Lenin, tá? Bom, coloca aí então bolcheviques. Põe na frente o que são os bolcheviques. Sim, tô bem calmo. Mano, os caras lá nos Estados Unidos, eles incendiaram a delegacia de Minneapolis por causa do protesto lá antirracismo. Sério, puseram fogo na delegacia. Ó, mas o vídeo, não, o vídeo matando o negro lá é bizarro, gente. Que isso, cara? Que isso, pô? É revoltante. O cara meteu o joelho. Não, o cara meteu o joelho no pescoço do cara. Você viu? O cara falava, eu não tô conseguindo respirar. Pô, que é isso, pô? Meteram fogo mesmo na polícia, na delegacia. Cara, não, tá certo, eu também acho. Nesse, dessa vez é ridículo, é bizarro um crime desse, tá louco. Não, não, não foi em Minneapolis, foi no norte, mas foi perto de Detroit, foi em Flint. A cidade chamava Flint. Chama, né? Flint. Perto de Detroit. É no norte também, mas não era Minneapolis. Oi, a morte do negro foi no norte, foi em Minneapolis, é no norte dos Estados Unidos. Né? Ó, Minneapolis, eu acho que Minneapolis é o estado, Minnesota é a cidade, ou é o contrário, alguma coisa assim. Eu acho que é estado de Minnesota, não lembro exatamente. Mas é um dos dois aí. É foda. Então, então, eu acho que é estado de Minnesota, eu não tenho certeza também. E aí a cidade é Minneapolis. Deve ser Minneapolis a cidade, porque então, Polis é cidade. Então, Minneapolis deve ser cidade, de fato. Né? Ó, bolcheviques. Coloca na frente então, pessoal. Camada formada por populares. Camada formada por populares. Populares. E lideradas por Lenin. Ó, se tiver dúvida do nome do Lenin, pessoal, tá aqui, ó, aqui embaixo. Lideradas por Lenin, que destituiu do poder, que desti... ó, camada formada por populares, lideradas por Lenin, que destituiu, tirou do poder, né? Destituiu do poder. Aqui o nome, ó, pessoal. Kerensky, destituiu do poder Kerensky e formou e formou um congresso que foi nomeado de sovietes. Tá aqui o nome, ó, pessoal. Sovietes.
Daí vem a ideia de União Soviética, tá? Sovietes. Que era esse sovietes? Sovietes é esse povão, tá? São os bolcheviques, né? Seria assim, a grosso modo, o povo no poder, tá? Só para poder entender. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas a grosso modo seria isso. O povão chegou ao poder, né? E na realidade não aconteceu isso porque quem vai assumir o poder é o Lenin, né? E o Lenin não era povão propriamente dito, tá? Fechou? Seguindo então, pessoal. Segundo item da fase 2 da Revolução. Pode colocar aí, ó, saída da Primeira Guerra. O Lenin cumpre, né, o que ele prometeu. Eu vou tirar a Rússia da Primeira Guerra. Ele tira a Rússia da Primeira Guerra, de fato. E aí, pessoal, terceiro item aqui da Revolução de Outubro, põe os líderes, né? O Lenin, o fiel escudeiro dele, o Trotsky, que era o braço direito dele, tá, do Lenin, né? E o Stalin. Stalin, né, não era lá muito amigo do Lenin, tá? Mas estava na cúpula, fazia parte dos bolcheviques. Lenin, Trotsky e Stalin. Fechou? Sim? Pode seguir? Pode? Só um parênteses aí, pessoal. Muitos que são fanáticos, defensores aí da Revolução Russa, né, que acabam nutrindo até uma relação meio que de amor, ideologia pelo negócio, nem falam da primeira fase, tá? Tanto é que quando vão se referir à Revolução Russa, eles falam de Revolução de Outubro, certo? Ah, Revolução Russa. Então, a Revolução de Outubro. Nem é mencionada a fase menchevique, tá? Isso aqui é descaracterizado e Revolução Russa, né, para esses mais fanáticos, seria o que aconteceu em outubro, tá? Se vocês verem aí no livro, em algum exercício, a Revolução de Outubro, tá? Entenda como um sinônimo para a Revolução Russa, tá, pessoal? Bom, qual era o subtítulo mesmo? Era Revolução Russa, né? Pode pôr aí o próximo subtítulo, URSS. URSS. Para quem tem dúvida, eu acho que é interessante colocar na frente o significado, tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É, não, é que nem BRICS, né? Ah, o que é BRICS? Coloca BRICS aí, Brasil, Rússia, Índia, ninguém aguenta mais. Ou simplesmente União Soviética, tá? Você não precisa escrever toda vez, né? União Soviética, União das Repúblicas. Se você colocar o RSS, tá de boa, tá? Bom, a União Soviética, pessoal, lembra que eu falei dos sovietes? Ela foi idealizada pelo Lenin em 1922, tá? Então, como que foi criada a União Soviética? Pode colocar esse item aqui, ó, Lenin, 1922, e ela foi idealizada em cima de uma política econômica conhecida como NEP, New Economic Politic. Põe na frente o que é NEP, pessoal. Nova Política Econômica. Nova Política Econômica. Essa ideia, pessoal, aí eu acho interessante vocês colocarem aí um asterisco para poder explicar o que foi essa NEP,
tá? Essa ideia é aquela famosa frase: vamos dar um passo para trás para avançar dois, né? Para dar dois passos para frente. O que, que o Lenin queria dizer com essa política? Havia uma falta de infraestrutura na indústria, né? No setor agrícola, estava tudo sucateado dentro da Rússia. O que, que o Lenin faz? Ele permite investimento privado no setor produtivo, né? Quem quiser entrar com grana, pode entrar com grana, tanto na agricultura, quanto na pecuária, quanto na própria indústria. Então seria uma prática capitalista, uma privatização, para na hora que o negócio crescer, fortalecer, o Estado ia lá e comprava. Tá? Então primeiro você privatiza, depois você estatiza, tá? Você passa para o Estado. É por isso você dá um passo para trás e avança dois. Você volta no capitalismo e avança no socialismo. Seria essa a ideia do Lenin, tá? Então coloca. Oi? Porque o setor produtivo estava muito falido, sucateado, não estava produzindo nada, tá? E a própria Rússia não tinha grana, estava falida também, se envolveu na guerra, né? Os czares acabaram com o dinheiro da Rússia, então não tinha grana, literalmente não tinha grana. O Lenin queria acumular um pouco de capital para depois o Estado conseguir pegar essas indústrias, essa área agrícola de volta, entendeu? Seria isso, é tentar dar uma modernizada. Tá? E como o Estado não tinha como fazer isso, ele abriu para a iniciativa privada. Foi isso, certo? O Stalin, ele critica totalmente a NEP. Tanto é que o Stalin, quando ele assume, ele acaba com a NEP. Tá? E ele estatiza tudo, certo? Muita gente fala que o Lenin ele seguiria com a estatização também, só que o Lenin morre, né? Ele assume, né, ele cria o RSS em 22, ele assume a Rússia em 17, né? Mas até ele criar a União Soviética em 1922. Em 1924 ele morre, então ele não deu andamento, ele não conseguiu, não dá para saber como foi o governo de fato do Lenin, tá? A única coisa que ele conseguiu fazer foi isso, tá? Então coloca assim, o que que é a NEP? Pode falar? Pode ir, pessoal? Pode? Põe assim então, ó, de permissão de práticas permissão de práticas capitalistas em setores produtivos práticas capitalistas em setores produtivos, seria então indústria, tá? Agricultura, pecuária, vírgula, para depois estatizá-los. Para depois estatizá-los. Estatizá-los é passar, estatizar é passar para o controle do Estado, tá? Estado é E maiúsculo, hein? Para depois estatizá-los. Coloca entre aspas, põe assim: vamos dar um passo para trás, vamos dar um passo para trás, ainda INEP, ainda INEP. Vamos dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Vamos dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Pode fechar aspas. Essa era a ideia da NEP, tá? Não deu muito certo, mesmo porque não ficou muito tempo, né? Alguns setores foram privatizados, tudo, mas aí depois já veio o Stalin
já mudou tudo isso. Beleza? Bom, o que era, pessoal, a URSS? A URSS, pessoal, era um imenso território soviético que englobava a Rússia e mais 15 repúblicas que ficam meio que ao redor da Rússia, certo? Eu dividi da seguinte maneira, pode pôr aqui, ó, o RSS, Repúblicas do Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, são essas três aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia. Oi? Dentro de URSS, dentro de Lenin aqui, ó, dentro de 1922. Eu vou falar agora as repúblicas que compunham a URSS, tá? Ó, Estônia, Letônia, Lituânia. São as três repúblicas do Báltico. Uma curiosidade, pessoal, essas três repúblicas hoje, tá? Elas estão na União Europeia. Elas não têm relação nenhuma com a Rússia. Muito pouca relação, tá? Nem gostavam de fazer parte da URSS. Foram obrigadas. Fala-se. Não, 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 só os nomes, só os nomes. Aí, pessoal, a gente tem as repúblicas, essas daqui, ó, que são as repúblicas da Europa Oriental. Três repúblicas, ó, Moldova, Belarus e Ucrânia. Ó, Belarus, que era chamada de Bielorrússia, agora foi renomeada aí para Belarus, tá? Moldova era chamada de Moldávia, Ucrânia, Ucrânia. Não mudou nada. Isso, são as outras que faziam parte, tá? Ó, curiosidades. Moldova, ela tem uma população que é uma mescla de falar o russo e falar o romeno. Romeno, pessoal, a língua romena é uma língua latina, tá? Do mesmo jeito que o francês, o espanhol, o português, o italiano, ela é uma língua latina, tá? Tem até palavras em romeno que são meio que parecidas com o português. Lá em Moldova, eles têm essa marca de ter muito mais parentesco, né? Semelhança étnica com o romeno do que com o russo, tá? Belarus, só para poder entender, olha a data aqui, ó. 25/8/91. Foi o ano que a Bielorrússia declarou a independência em relação à Rússia, tá? Quando terminou a União Soviética, final ali em agosto de 91, a Bielorrússia declarou a independência, tá? No dia 1º de janeiro, né, de 1992, assumiu a presidência, presidência entre aspas, assumiu o governo de Belarus um cara chamado Alexander Lukashenko. Pessoal, o cara tá no poder até hoje. O cara assumiu em 92, nós estamos em 2020, tá? Só para ter uma ideia. O cara tá no poder até hoje, certo? Esse Lukashenko, ele ganhou um pouco de fama agora com esses tempos de pandemia, porque a Bielorrússia, ou Belarus, como preferirem aí, né? Ela não reconhece o coronavírus, tá? Tipo, é mais um vírus. O país não fechou, tá? Oi? Exatamente. É o Bolsonaro deles, tá? Ó, o país não fechou, tá tudo aberto. O campeonato de futebol da Bielorrússia continuou tendo, com público, galera indo tal, e foda-se. E o Lukashenko, ele deu uma declaração assim, tá? Que se por um acaso alguém pegar o vírus, é verdade isso aí, pessoal. Depois vocês procuram isso, não é fake news, não é, tá? Procura isso, tá? Se por um acaso alguém pegar o vírus, basta tomar vodka e fazer sauna, que mata o vírus. Esse é o Lukashenko, tá? Ne-
negando a ciência total, tá? Esse é o líder de Belarus, né? Bom, enfim. Próximo, pessoal, Cáucaso. Ó, falamos do Cáucaso, né? Lembra? Aula de atualidades. Ó, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, tá? São os três aqui. Nós já falamos em aula de atualidades desses três. Parei, aliás, nas relações conturbadas entre Azerbaijão e Armênia, né? Por causa do Nagorno-Karabakh, foi o último assunto que eu falei. Na aula passada, na aula que vem, da quarta-feira que vem, né? Eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês a Chechênia, tá? Ficou uma frase meio esquisita. Ó, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, tá? As três repúblicas aqui da URSS. Isso. Todas, tá? Agora vem os quistãos, ó. Olha o tamanho desses territórios, gente, tá? Olha o tamanho do Cazaquistão, gigantesco, já é enorme o Cazaquistão, certo? E aí a gente tem as repúblicas da Ásia Central, né? Quistão significa estado dos. Então, quando você fala de Cazaquistão, estado dos cazaques, né? É uma etnia. Tajiquistão, estado dos tadiques. Turcomenistão, estado dos turcomenos. Estado dos kirguis, estado dos uzbeques, tá? Então, coloca aí o nome dos quistãos. Ó, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadiquistão. Também tem uma ditadura aqui que não se pronuncia e não fala absolutamente nada a respeito sobre o coronavírus, tá? É o Turcomenistão. Não vou lembrar o nome do cara, tem 1.800.000 consoantes o nome do cara. Ele está no poder desde a época da independência do Turcomenistão, pessoal, tá? Que foi aí no final de 91. Né? Ele está no poder também. Oi? Já tá velho já. Já tá velho. É outro ditador, tá? Surgiram duas ditaduras aqui, ó, reconhecidas, ó, do Turcomenistão e a do Belarus, né? Não que o governo Cazaquistão, Uzbequistão, tá, do próprio Azerbaijão são governos também muito democráticos, né? A coisa também é meio enrolada nesses países. Proporcionalmente, pessoal, o Azerbaijão é o país que tem a maior quantidade de gás natural do planeta, proporcionalmente, tá? Então, assim, o total absoluto, a maior quantidade é da Rússia, né? Disparado, mas olha o tamanho do território, né? Pelo tamanho do Azerbaijão, ó, tá? A proporção que tem de gás é absurda. Tanto é que Azerbaijão, né, o slogan do país é Land of Gas, tá? Terra do gás, tá? E também é um governo esquisito, tá? É um governo aí que, né, financia é, armas que vão para o Irã, o negócio é meio enrolado, tá? Ó, o Azerbaijão está do lado do Irã, tá? Então, bastante complicado aqui. São relações estranhas, tá? Nessas áreas aqui. Não dá para falar que todo mundo vive em paz. Certo? Fechou? 9h24. Vamos começar a falar do tiozão do churrasco aqui. Stalin. Pode por aí, ó. 24 até 53. Joseph Stalin. Pessoal, quem deveria assumir, tá, a União Soviética era o Trotsky, né, que era aí o braço direito do Lenin, tá, e compactuava com as ideias do Lenin, né? Mas o Stalin já, obviamente, mostrando aí um lado ditatorial, um lado golpista, toda a fama dele aí de autoritarismo,
Ele consegue dar um balão no Trotsky, tá? Ele passa uma imagem que o Trotsky não representava os bolcheviques, tá? Para vocês terem uma noção, tanto que o Stalin ele tinha um dom da palavra, vamos dizer assim, ele era um líder carismático, com certeza, tá? Ele conseguiu convencer a população soviética de que o Trotsky era menchevique, para vocês terem uma ideia, tá? Que o Trotsky era parceiro mais do Kerensky do que do Lenin. Enfim, o Trotsky caiu em total desgosto e o Stalin consegue assumir, tá? Em 1924. O Trotsky, pessoal, ele vai morrer em 1940. Ele estava exilado no México. Em 28 ele foi para o México, né? Ele foi expulso do Partido Comunista da União Soviética. Comunistas mexicanos abraçaram o Trotsky, falaram: não, esse cara aqui é o herdeiro do Lenin e tal, ele é dos nossos, né? Então acabaram aceitando o Trotsky no México. Em 1940, numa biblioteca no sul do México, não vou lembrar o nome da cidade, tá? O Trotsky estava lá na biblioteca, um partidário do Stalin, obviamente, amando do Stalin, mandou uma porrada na cabeça do Trotsky e o Trotsky morreu, tá? E aí foi todo, né, o esquema, foi o Stalin que mandou matar e tudo mais. Lógico que isso aí não entrou na conta dele, tá? Mas nitidamente foi. Pois é, né? Imagina o cara numa biblioteca lendo um livro, vem alguém por trás e dá uma coronhada na tua cabeça. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Trotsky, tá? Ele morreu em 1940. Então o Stalin assume em 24, certo? Pode colocar aí, ó. Ele não é presidente, lembra disso, gente, ó. União Soviética, China, Coreia do Norte, Cuba, né? Esses países a gente não tem presidência, tá? Nós temos um partido que manda e o partido escolhe alguém para ser o seu secretário-geral. Por isso que a gente fala que ele assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Então pode colocar em 1924, o Stalin assume o cargo de secretário-geral do PCUS. Pode pôr o significado, pessoal, da sigla. Pode falar? Isso, dentro de URSS, tá? Agora é tudo dentro de URSS. Vai tudo na sequência. Nós vamos acabar parando por aqui mesmo. Coloca só o significado de PCOS. Pode falar? Tá. Ó, que é isso? Ó, Partido Comunista da União Soviética. Esse é o significado de PCOS, tá? Não, não sei. Sempre escreveu assim. Não sei, Laís. Da União Soviética. É porque normalmente quando tem os partidos comunistas, eles têm só três letras, tá? E o S aqui seria de União Soviética, o S seria de Soviética. Talvez isso que, ó, PCC, Partido Comunista Chinês, PCC, Partido Comunista Cubano, entendeu? Não tem nada a ver. Ó, paramos aqui. Pessoal, paramos aqui então. Na semana que vem eu dou continuidade aí a Gosplan, os planos quinquenais, eu falo todo o governo do Stalin. Beleza? Vou deixar depois a atividade lá para vocês. É um exercício só, tá no final do arquivo, hein, gente? Não vai confundir isso aí, hein? Olha o cachorro latindo aqui. Beleza? Tchau. Ó. Bom final de semana para vocês, pessoal. Valeu. Deixa eu parar de gravar aqui. Vixe.